Olha só essa história. Quando eu era jovem, não muito tempo, na verdade, eu tinha uma ideia de investir na bolsa, conhecer o mercado financeiro, mas não existia tanto conteúdo como existe hoje, né? Hoje tem vários canais. Você vai no YouTube, pesquisa aí qualquer tipo de tema e tem várias pessoas falando de temas da mais variadas formas possíveis, né? Então, existem canais, claro, que são muito bons aqui no YouTube, outros canais que são mais ou menos ali, e tem canais no YouTube que literalmente eles replicam o que os outros falam no decorrer do tempo ali, mas sem uma profundidade, sem algo técnico, algo que você possa identificar, dizer, cara, isso aqui faz sentido pra mim ou não faz sentido, enfim. Mas na minha época isso não existia, eu tinha que me apegar muito a livros, tanto que o primeiro livro ali que eu li, de fato, assim, que, cara, abriu minha cabeça no mundo do mercado financeiro, na verdade nem foi um livro específico de finanças, né, foi um livro específico ali voltado para enriquecimento, né, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, esse livro pra mim é um clássico, é um divisor de águas. Eu aconselho você que nunca viu um investimento, não sabe o que significa isso, cara, lê esse livro, porque esse livro, ele, de fato, ele vai abrir tua visão no mundo das finanças, no teu comportamento como um todo. Porque o que eu sempre falo é que a bolsa de valores, ela não vai te deixar rico, ela vai potencializar os teus ganhos. Então é muito mais importante você dedicar o teu tempo na tua carreira profissional do que propriamente você imaginar que vai acertar ali uma ação que vai crescer 1000% e você vai ficar rico da noite pro dia. Isso não vai acontecer. Pode acontecer? Cara, a mesma coisa da Mega Sena. Existem os ganhadores, mas sinceramente eu nunca vi um ganhador. Se você já viu um ganhador, deixa aqui nos comentários se você já viu um ganhador da Mega Sena. Acho que vai ser muito interessante isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha época não existia isso. Então o primeiro livro que eu li ali foi, cara, O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu comecei a entender que eu precisava poupar aquilo que eu ganhava. E isso, na verdade, é a regra, né? Você trabalhar e poupar. Você viver com menos daquilo que você ganha. Isso é o básico, é a regra ali de ouro no mercado financeiro. Mas mesmo assim eu não tinha ideia do que comprar, porque beleza, eu entendi o poupar, mas eu não sabia o que comprar, e onde comprar, e como comprar. Então eu li outro livro ali, que é Faça Fortuna com Ações, é um livro do Décio Bazin, cara, um livro excelente. Eu aconselho você a ler esse livro, que é um livro que te explica ali numa linguagem brasileira a forma de você analisar uma ação. Claro que ele traz muito ali no lado dólar, né, porque a nossa moeda na época era uma moeda instável, e ele começou a trazer ele no lado dólar, mas você pode trazer hoje para a tua realidade, que funciona super bem. E esse livro, ele basicamente inspirou o Barsi, né? A filosofia dele de investir está muito na essência desse livro. Então, esse livro, ele é muito positivo porque ele inspirou grandes investidores aqui no Brasil, principalmente o maior investidor da Bolsa, que é o Luiz Barsi Filho. Então, ele tem a filosofia de investir em ativos que paguem bons dividendos. Mas, no meu lado, eu continuei essa busca incessante de não saber exatamente o que comprar. Cara, ações com dividendos é legal, mas eu queria algo mais. Então eu comecei a ler pessoas, não só no Brasil, mas lá fora, e teve um cara que me chamou muita atenção. Esse cara escreveu um livro Princípios, e o nome dele é Ray Dalio. Cara, esse cara, ele mudou completamente a minha filosofia de investir. Não só ele, mas como o Philip Fisher, com Ações Comuns, Lucros Extraordinários. É um livro excelente. Benjamin Graham, que é um investidor inteligente. Cara, tem vários outros livros, vários clássicos aqui, que eu posso passar o dia inteiro falando para você a forma de você pegar esses livros e tomar como princípio. Mas o que, na verdade, o que diferencia o investidor não é ele copiar exatamente a estratégia, mas ele entender o conceito e aplicar para a própria realidade. Foi que de fato o que eu fiz, né? Eu comecei a pegar um emaranhado de todo mundo ali, da filosofia de todo mundo, e comecei a trazer para minha filosofia de investimento. E é hoje que eu vou passar para você, antes de te mostrar as ações, de fato, faz sentido nessa metodologia, nesse método que eu tenho. É um método simples, mas que é muito eficaz, que tem me trazido retornos bastante positivos com o passar do tempo. E o livro Princípios, ele não é um livro técnico, ele é basicamente um livro onde o Ray Dalio ele fala ali sobre a trajetória dele, e ele mostra o porquê que ele tomou cada decisão, e ele ensina sobre esse método chamado o Santo Graal, né? Eu não sei nem se é um método, mas é uma filosofia de investimento, que é uma filosofia que ele reduz drasticamente o risco da tua carteira sem necessariamente sacrificar o teu retorno. Essa, na verdade, é ali, digamos que a essência da filosofia de Ray Dalio, e que de fato naquela época fez muito sentido para mim. E eu vou te mostrar aqui essas ações e explicar o porquê que eu faço essa mistura de tanto Ray Dalio, o investidor inteligente ali, com Benjamin Graham, que ele olha muito a ação, a forma intrínseca de você comprar um ativo o mais barato possível,
pelo que de fato ele vale, e eu começo a pegar ali a parte do Décio Bazin, que ele analisa a empresa que paga bons dividendos. Tudo isso tem uma forma ali onde eu consegui condensar no que faz sentido para mim, na minha cabeça como investidor. Eu espero que te ajude, porque, cara, isso me ajudou bastante no decorrer da minha vida, no meu tempo como investidor, e algumas outras pessoas que eu compartilhei essa forma, essa metodologia, esse método de investir. E o engraçado é que essa filosofia em si, ela é conhecida pelo mercado financeiro, até mesmo pelo Ray Dalio, como o único almoço grátis no mercado financeiro, né? O conceito geral ali do Santo Graal, ele está relacionado na correlação. Mas o que é correlação, né? A correlação é porque o Ray Dalio ele provou matematicamente que se você combinar de 15 a 20 ativos que eles não se correlacionem, ou seja, eles não são correlacionados em si, você consegue reduzir a volatilidade da tua carteira em até 80%, sem que você reduza o retorno médio esperado dos teus ativos. E cara, quando eu entendi esse conceito, quando eu percebi o quanto eu poderia ganhar com essa filosofia, eu comecei a mesclar, como eu falei para vocês, essa coisa de Ray Dalio, Benjamin Graham, Décio Bazin, Philip Fisher, enfim, esses grandes aí, Warren Buffett e até mesmo o Barsi, no modo geral, eu comecei a pegar ali a filosofia dos caras, mas de um modo em geral eu comecei a pegar a filosofia daqueles caras que já passaram por aqui e já tiveram muito sucesso como investidor. E o Ray Dalio, ele sinceramente é um dos maiores investidores de fundo, ele criou um fundo dele ali que, cara, teve um desempenho espetacular comparado aos gestores de fundos no mundo como um todo, tá? Então, o conceito da verdade do Santo Graal, como eu falei para vocês, é a correlação. A correlação ela mede como os ativos eles se movem, eles se encontram ali em relação um ao outro, com um ao outro, né? Ou seja, um tem a correlação positiva com um, e outro tem a correlação zero e a correlação negativa que é menos um. Então, esse padrão, ele explica muito bem no livro dele, que eu vou te trazer aqui de uma forma bem resumida, é que você, de fato, consegue ter uma carteira muito mais eficiente quando você segue essa metodologia como um todo. E esses 3 pontos são importantes. É a correlação positiva, a correlação zero e a correlação negativa. A correlação positiva é muito simples, os ativos eles se movem parecidamente, ou seja, você compra ações de banco e ações da seguradora. Eles necessariamente eles se movem da mesma proporção ali, eles têm uma correlação muito próxima. Então, se você começa a ter um problema no setor financeiro, a tua carteira tende a ter um desempenho muito menor. Agora, quando você olha para a correlação zero, esses ativos eles não têm uma correlação, eles não se movem de forma alguma parecida, eles são literalmente neutros, eles não têm nada a ver. É como você comprar uma ação, sei lá, da indústria e comprar uma ação farmacêutica, ou uma ação da indústria e comprar uma ação, sei lá, da saúde, varejo, enfim. Estou dando um exemplo aqui bem esdrúxulo para você, mas só para você ter uma ideia que essa correlação zero ela é uma correlação um pouco mais complexa de se existir. Porque se você olhar só para a Bolsa Brasileira, é praticamente impossível você ter uma correlação zero dentro das ações brasileiras, porque nós temos um mercado, digamos que muito sensível, e que esse mercado ele tende a fazer flutuações bem significativas, baseado na política, baseado na taxa de juros, nos escândalos, enfim, tudo isso que você já conhece aqui. Agora, quando eu vou para a correlação negativa, isso aqui na verdade é o conceito onde é o porto seguro, é onde literalmente os ativos eles se movem em direções opostas, ou seja, se um sobe, o outro cai. Então ele tem sempre essa gangorra aí e ele te deixa muito seguro no que você está fazendo. Por isso a importância da diversificação, porque para você chegar nessa correlação negativa, você necessariamente precisa ter uma carteira bem diversificada para que teus ativos eles protejam o teu patrimônio e não necessariamente fiquem protegidos ali baseado em especulação. E o pulo do gato dentro desse conceito do Ray Dalio, da correlação Santo Graal em si, não da correlação, mas do Santo Graal, é que você não precisa ter uma carteira com ativos que têm a tendência de explodir um excelente retorno, mas que esses ativos eles não se comportem da mesma forma nesse movimento conforme o tempo vai passando. Então, esse aqui é o pulo do gato, você ter uma correlação, literalmente buscar por uma correlação negativa e uma correlação zero. Claro que a correlação zero, eu ainda estou trabalhando na minha carteira de ativos, confesso que ainda não consegui chegar nessa correlação zero, perfeita, como o livro é pregado, e eu vou ser sincero, eu acho que é muito improvável alguém chegar nessa correlação zero, porque tem que ter vários outros fatores ali
que englobam isso. Mas se eu conseguir chegar, com certeza, eu vou trazer aqui para vocês, porque é uma forma de mostrar para vocês como é que funciona essa parte, tá? Agora, quando você olha para o mercado brasileiro, o que eu posso fazer, Alessandro, baseado em tudo que você falou? Sei que você citou sobre livros, falou sobre o Santo Graal, a correlação negativa, positiva e a correlação zero. Como isso se aplica dentro do conceito de investir em boas ações e bons ativos? Eu vou trazer uma forma aqui diferente do que eu, sinceramente, eu não vi ninguém falar dessa forma, pelo menos não no meu conhecimento. Se tiver alguém que fale sobre isso, vai ser muito positivo, muito bom, essa pessoa está no caminho, de fato, que eu julgo ser certo, né? Você não olhar exclusivamente a ação, você olhar o setor. Tanto que você está vendo agora no slide é justamente isso, ações e setores. Eu posso até dizer que é setores e ações, né? Porque quando você olha uma determinada ação por um determinado setor, você não consegue extrair o melhor que está dentro desse setor. Vou te dar um exemplo. Se você escolhe o setor, escolhe uma ação de aviação. O setor de aviação em si é um setor muito complexo, é um setor muito difícil, e é um setor que eu não invisto, eu não recomendo ninguém investir, porque é um setor que ele tende ao longo prazo, e no curto e médio e longo prazo, a sempre perder. Sempre os acionistas eles vão perder quando investe nesse tipo de ativo. Por vários outros fatores que já tem vídeos aqui explicando o setor de aviação como um todo. Mas se você vê o setor como um setor ruim, se você encontra uma empresa, por exemplo, a Azul, ela faz algo básico ali que se destaca entre todas as ações daquele setor. Isso quer dizer que a ação é boa? Que o setor é bom? Não quer dizer. Simplesmente ele está tendo a cada 10 ações do setor de aviação, uma está tendo destaque porque está fazendo uma coisinha diferente ali, mas não é uma coisa permanente. Mas se você olhar para todo o setor, é um setor muito ruim, muito problemático, assim como o setor de varejo como um todo. Claro, o setor de varejo, o que eu falo aqui, é o setor mesa branca, aquele setor que você compra eletrodoméstico e financia a perda de vista. Esse setor, de fato, é um setor muito, muito complexo, assim como o setor de aviação. Então, olhando para o setor, eu consigo ter uma visão ainda muito mais ampla de como eu posso escolher as melhores ações para entrar na minha carteira de ativos. Quando eu olho para o setor, aí eu entro com aquela pergunta: o que eu preciso olhar quando eu entro nesse setor e quando eu vou avaliar aquelas ações num determinado setor? A primeira coisa que eu sempre busco quando eu olho para um determinado ativo, ação, é lucros consistentes. Cara, você precisa ter o lucro consistente ali, pelo menos nos últimos 5 anos. Eu olho mais, eu coloco nos últimos 10 anos. A empresa deu lucros consistentes nos últimos 10 anos? Ótimo, já é um excelente sinal. As margens operacionais daquela empresa são boas, são robustas? Opa, as margens operacionais daquela empresa, elas são robustas. Então aí eu olho para a parte do endividamento. Tem um endividamento controlado? O endividamento daquela empresa é controlado? Ela sabe o que está fazendo com a dívida? Bom, se elas têm um endividamento controlado também, é um ótimo fator para continuar a minha análise dentro da empresa. E é interessante dar um adendo aqui, que o endividamento, você precisa entender que espécie de endividamento aquela empresa está tomando. É um endividamento para crescimento? Ou é um endividamento porque ela se enrolou no produto que ela está lançando, ou ela se enrolou com a parte de distribuir dividendo sem necessidade, sem poder distribuir dividendo? Tudo isso você precisa analisar. Então, vou dar um exemplo aqui. A Klabin, ela um tempo atrás estava com um endividamento muito alto, mas o endividamento dela estava baseado na parte de investimento. Ela estava comprando um novo polo, acho que não me engano é o Puma 1, estava estruturando, alguma coisa parecida assim, e ela estava investindo muito. Mas isso estava dentro do relatório. Ela tinha previsto isso para os seus acionistas. Então, não significa que a empresa é ruim. Ela simplesmente ela está expandindo o seu leque de serviços. E isso é muito importante você entender. E o próximo ponto é a geração de caixa consistente. Então, se você olhar esses 4 pontos aqui, você vê que um interliga com o outro. Se a empresa ela tem uma geração de caixa consistente, ela tem um endividamento controlado, ela tem margens operacionais robustas e ela tem lucros consistentes, pelo menos nos últimos 5 anos. Não é uma regra, mas é isso que você precisa olhar para quando você vai comprar um ativo. Essa é a forma como eu faço. E eu posso dizer para você que eu tive bastante sucesso. Pedi para o diretor colocar um print aqui depois da ação da Petrobras, justamente trazendo a parte da correlação, Santo Graal ali, investir, correlação negativa, trazendo para esse lado aqui da empresa do que eu preciso olhar e, consequentemente, olhando para os setores como um todo. Agora, assim, quando eu olho para os setores, o que eu busco trazer? Eu busco os melhores setores da Bolsa. E não é clichê você pegar os setores que mais tiveram sucesso. Gente, é o seu dinheiro. É a forma como você
está protegendo o seu patrimônio. A bolsa de valores em si, ela tem um certo risco, porque você não tem um controle das empresas, do que elas estão fazendo no dia a dia. Se você escolhe setores complexos, a tendência é que você perca dinheiro. Então, ao invés de você buscar ali acertar o CU da mosca, cara, busca os setores que mais são fortes, os mais favoráveis da empresa, onde tem as blue chips, as grandes empresas. Porque assim, a taxa do teu erro como investidor vai ser muito baixa. Porque quando você olha aqui para o setor que eu escolhi, que eu coloquei aqui, olha, eu coloquei setor previdência e seguro, eu coloquei o setor financeiro, o setor da indústria, saneamento, petróleo, gás e biocombustíveis, utilidade pública. Então são setores aqui que estão há anos na bolsa de valores, são empresas basicamente centenárias que vai, digamos que te dá um norte muito legal, não só um norte, né, mas vai te fazer uma base muito sólida. Eu costumo dizer que é um arroz com feijão bem feito. Quando você encontra uma empresa que, trazendo um adendo aqui, que ela oferece muitos e muitos pratos e o básico ela não faz bem feito, a tendência é que ela não tenha um sucesso no longo prazo. Então, faz o arroz com feijão muito bem feito aqui para você se aventurar em outros ativos um pouco mais, digamos que, descolados da própria realidade como um todo, tá? Agora, olhando para esse setor, o que eu fiz aqui? Dentro desses setores, eu vou trazer aqui para vocês ações que fazem parte desses setores, que não necessariamente são as melhores ações. Eu selecionei ali, mas que elas se encaixam nesse filtro aqui, pelo menos no primeiro filtro, que é o filtro da lucros consistente, endividamento, geração de caixa, margens operacionais robustas, né? Então, aqui eu consigo trazer para vocês empresas de cada setor. O financeiro, estou trazendo o Itaú, na indústria a Vale, na saneamento eu estou trazendo a Sabesp, na petróleo, gás e biocombustível eu estou trazendo a Prio, energia a CPFL 11, a CPFL Energia, e na parte de seguros, financiamentos aqui eu estou trazendo, na parte de seguros na verdade, eu estou trazendo a Porto Seguro, que, cara, é uma das líderes do mercado. Existem empresas boas ou até melhores que elas? Pode existir. Por exemplo, a Porto Seguro tem a BB Seguridade, a CPFL Energia tem várias, tem a Taesa, tem a ISA. Então, cara, tem várias, várias. A Prio mesmo tem a Petrobras, tem outras empresas, saneamentos tem a Sanepar, a Vale tem outras mineradoras também menores, não a Vale seja a menor do setor ali, então... E do setor bancário, você olha aqui, tem o Itaú, mas tem vários bancos, tem Banco do Brasil, tem Bradesco, tem Santander, enfim, tem uma infinidade de bancos ali, tem os bancos menores, mas assim, você olhando por setor, você vai conseguir ter uma visão ainda maior das melhores oportunidades como um todo ali dentro da bolsa de valores como um todo. Agora, quando eu olho para esses setores, o que eu faria se eu estivesse começando hoje, exatamente agora, com o conhecimento que eu tenho? Nesse exato momento, se eu tivesse R$ 1.000, como eu alocaria olhando exclusivamente para as ações? Claro que essa diversificação você tem que colocar outros ativos, mas olhando exclusivamente, eu tenho R$ 1.000 para investir em ações. O que eu faria, como eu colocaria esses ativos dentro da minha carteira? Aqui vem a distribuição da carteira na parte dos ativos. Eu colocaria 100% em uma única empresa? Jamais. Mas eu colocaria ali 30% no setor financeiro, escolheria o Itaú ali, nessa carteira hipotética. 20% eu colocaria na energia, que é na CPFL Energia. Colocaria 15% na Prio 3, 15% ali na Porto Seguro, 10% na Sabesp e 10% na Vale. Aqui eu já começo a ter uma diversificação, dá um start muito positivo, olhando as grandes do mercado e trazendo uma diversificação bem interessante, principalmente baseado em todos os ativos que eu tenho ali para investir. E isso, na verdade, é um conceito básico. Eu estou te dando aqui uma visão. Claro que não necessariamente você vai pegar esses ativos e vai colocar na tua carteira, vai investir da mesma forma. Você precisa, mais uma vez, analisar, saber se é o teu perfil, se você... Não é que se você gosta, mas se de fato essas ações ela faz sentido para você no longo prazo. Lembra que o risco todo é o seu dinheiro, não é o meu dinheiro. O meu dinheiro eu sei exatamente alocar ele. Agora você precisa ter uma visão de o que eu preciso fazer com o meu dinheiro para que ele possa ter uma melhor rentabilidade, ele possa ter segurança. Porque no final do dia, no final do todo o período, o que você quer é um patrimônio robusto. E se você não tem um patrimônio robusto e coloca seu dinheiro em qualquer ação, a tendência é que você não tenha desempenho e você perca, se desanime. E faça como eu fiz no passado. No passado eu vendi ações porque eu não sabia o que estava fazendo,
Simplesmente comprava, caía a ação 5% e ia lá e vendia. Perdi muito dinheiro com isso. E muitas pessoas perdem dinheiro. Você deve estar perdendo muito dinheiro com isso. Então, olha esse vídeo aqui, entende de fato o teu perfil como investidor e você vai começar a ver que você vai ter um sucesso absurdo. Assim, esse vídeo, ele de alguma forma te ajudou? Assim, sinceramente, se esse vídeo te ajudou, cara, clica no botão gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas, te inscreve no canal. Se esse vídeo não te ajudou, cara, simplesmente não se inscreve no canal, não compartilha, não dá like, porque o teu algoritmo aí vai entender que você tá curtindo qualquer coisa e isso não é legal pra você. O cara tá aqui falando de finanças, eu nem conheço ele direito, eu não vou dar o joinha nem vou me inscrever no canal dele. Se agora não, se o vídeo de fato fez sentido pra você, você conseguiu ter um conhecimento legal, acho que é a única forma que você pode agradecer o trabalho que a gente está fazendo aqui para você é se inscrever no canal e curtir no vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha de fato sinceramente te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Te desejo uma ótima semana e uma ótima escolha nos teus ativos. E lembra sempre que o conhecimento ele é a arma fundamental para que você não fique refém de nenhuma pessoa, de nenhum educador financeiro, de nenhum assessor, de ninguém. Simplesmente de você. Você vai fazer as suas escolhas com certeza da melhor forma possível, pensando no teu bolso. Eu vou ficando por aqui. Te desejo mais uma vez uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.